Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal. Vamos repercutir aqui a entrevista coletiva do pós-jogo aqui da vitória, um triunfo do Flamengo por 2-1 fora de casa no Brasileirão. Colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado. Realmente nos dificultou talvez a chegada mais, né, na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo. Mas é verdade que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando, estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe. E alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui, esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Felipe, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse um pouquinho aí da questão do Arrascaeta. Como é que você tem trabalhado com ele? Porque, enfim, teve a lesão na seleção do Uruguai e trabalhar a questão da carga física nele e como aproveitá-lo dentro de campo, segurar os minutos, a minutagem, para ele poder fazer o que ele fez hoje aí, por exemplo. E, ao mesmo tempo, também se você pudesse falar um pouquinho do caráter decisivo do Bruno Henrique. O Arrascaeta, fizemos um planejamento todo para ele de pré-temporada, né? Ele veio de uma cirurgia muito importante, muito difícil de recuperar, e aí fizemos uma pré-temporada onde tentamos cuidá-lo muito, e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso. E com muito cuidado, porque claro que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor, nenhuma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino, uma coisa que a gente não controla, e lá ele sentiu o adutor. É uma lesão mínima, que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas, ao mesmo tempo, tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona. Então, tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas, claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante para a gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente, né? E o Bruno Henrique, eu vou falar para vocês do Bruno Henrique, de sempre, é um cara que também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem, uma odisseia, e hoje estava exausto, né? Realmente ele não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, como outros atletas também não estavam, só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram dão o máximo, o melhor para e valorizar, né, esses dois resultados depois de uma viagem tão desgastante. Eu queria saber o que você pode tirar de positivo desses 3 pontos conquistados na Libertadores, 3 pontos conquistados no Brasileiro, numa realidade complicada que foi a viagem tanto para a Venezuela e para cá, e também o que você tira de aprendizado para os próximos jogos evoluir do time, além de querer saber se o Pedro vai estar à disposição no próximo jogo. Sempre, cada jogo que a gente joga, não digo que é um aprendizado, mas o jogo é um guia. Desculpa. O jogo é um guia de onde a nossa equipe ela deve ser corrigida, onde a gente deve evoluir, os pontos a trabalhar, e eles vão dando pistas, né? Esses jogos eles vão dando pistas para a gente. O jogo da Venezuela foi um jogo onde foi atípico, né? Porque vocês já sabem, e também pelo adversário que nos colocou em dificuldades, e aí sempre que o time não performa da melhor forma, ou se as coisas não fluem, sempre, como eu falei para vocês, sempre vou falar, o treinador que é responsável
por essa performance. Então, se o time não performou na Venezuela, foi culpa do treinador. Por mais que tenha viagem no meio, por mais que tenha um monte de coisa que aconteça, sempre eu penso, né, ainda mais porque sou jovem, que poderia ter feito melhor. E aí, durante esses dias, a gente analisa para poder corrigir. Hoje também, fizemos coisas muito boas. O Vitória não chegou nem perto de tirar a bola no primeiro tempo da gente, mas sim e controlamos bem os contra-ataques, tivemos várias chances de gol, mas também tem coisas a melhorar. Por exemplo, a velocidade de circulação de bola foi lenta, e são vários detalhes que a gente pode ir aprimorando durante os próximos dias em vídeos e em treinamentos no campo. Então, esse é a aprendizagem que você falou, né? Aprendizado que fica, mas constante melhora sempre. Os comportamentos se perdem. E o Pedro, vamos ver, tem que falar com o doutor, mas eu acho que falta pouco. Desculpa, você ia falar? Não. Tudo bem? Boa noite, Gabriel Orfo, canal Paparazzo Rubro Negro. Filho, queria te perguntar sobre o Nico. O Nico de la Cruz, que mais uma vez fez uma grande partida, mas muitos torcedores enxergam que ele, enquanto ainda não tem nenhuma contratação, pode ser uma opção para ser o reserva do Arrascaeta, jogando um pouco mais avançado, deixando de ser segundo volante, tendo Eric Everton Araújo ou Eric Alan. Queria saber se você enxerga, se tem essa possibilidade do Nico jogar um pouco mais avançado, como ele chegou a fazer algumas vezes no River Plate. Obrigado. Pode. Jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele, eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona, e onde está, talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes. 2 jogadores no seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, se compenetram e se entendem muito bem. Eu não vou desmanchar isso aí por uma improvisação. Então, penso sempre em manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time, e depois lá na frente as características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre. Mas em função dos adversários, eu imagino um plano de jogo e trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho. Boa noite, Felipe. Lorena Vinha, do Mosaico Esportivo. Após essa vitória de 2-1 contra o Vitória aqui no Barradão, quais aspectos de desempenho você destacaria que foram fundamentais para essa virada do Flamengo, considerando a dificuldade de jogar fora de casa? Primeiro, como eu falei, eu destacaria como heróica, porque a gente percebe nos detalhes dos jogadores como eles se comportam quando vão pressionar, quando eles chegam. Um jogador fresco, ele chega, o timing de pressão é exato, né? E hoje a gente via que estava um pouco um segundo atrás, né? E isso está relacionado justo à parte física de alguns jogadores, com que essa engrenagem muitas vezes não funciona da melhor maneira. E a gente percebe isso. Então, por isso eu qualificaria essa vitória como heróica, nesse sentido físico do esforço que esses jogadores fizeram, não só pela viagem, senão muitos voltando de lesão e estando no tempo parado. Depois, o time melhorou um aspecto que eu gostei bastante do jogo contra o Inter, foi que não perdeu a estrutura e a organização ofensiva em nenhum momento. Todos os jogadores se mantiveram nas posições. Passamos por um momento difícil no segundo tempo, onde o adversário encontrou um gol de fora da área, que eu sempre digo para os meus jogadores, se for para fazer dali, que faça, culpa minha. Ali, a gente não consegue defender tudo, mas se chutar de fora da área e fizer um gol, ou se for o que nem acontece um desvio e o jogador acertar, parabéns para eles, a gente aplaude e vamos reagir. E eu senti que mesmo com o cansaço, depois do gol, o time manteve a estrutura, os jogadores mantiveram as posições, os espaços apareceram e a qualidade deles também. E aí a gente conseguiu fazer a vitória, fazer o gol da vitória, e uma vitória muito difícil, muito importante para a gente. Obrigado. Felipe, fugindo um pouco aqui do contexto do jogo, vou te fazer uma pergunta que é para uma pauta especial de Libertadores, né? O Renato Gaúcho é o único que foi campeão como jogador e como técnico, né? Você já foi campeão como jogador, tem a possibilidade aí, né, e é uma meta ser campeão da Liberta como treinador. Isso mexe com você? É algo muito difícil de acontecer, né? Só tem o Renato que conseguiu isso. Pois é. São poucos. Eu sinceramente não estou pensando nisso agora, nesse momento, né?
a gente só pensa no troféu, na possibilidade, na história, quando chega na final. No momento eu estou pensando ainda não, né, mas quando chegar em casa amanhã eu vou pensar no próximo adversário, que é o Central Córdoba, né? Central Córdoba. E a partir daí começar a estudar o próximo adversário e ver como poder ganhar. Só de estar liderando esses jogadores desse nível, liderando uma nação e tentando representar o torcedor e tendo essa comunhão com eles que eu sinto que não só eu, senão os jogadores também têm, para mim já é um troféu, para mim já é um título. Quantos passaram por esse clube e são mais um nome, né? Mas quantos está desempenhando, independente se tem desfalques, quem joga, quem não joga, se joga alguém da base, se joga alguém que já tem 35, o torcedor ele se sente identificado e para mim esse é o maior troféu. Depois, os que vêm além disso é lucro. Okay. Obrigado, Felipe. Obrigado, tchau. Vocês todos, boa sorte aí. Não sei se o torcedor do Flamengo sente isso, mas eu sinto que nessa temporada o Flamengo está em muito melhores mãos. Sim. Quando a gente fala não só do Felipe Luiz, mas do Boto. Sim. A diferença dessa direção de futebol do Flamengo de agora, a diferença do técnico em relação ao que a gente via nas entrevistas, e não é diminuir no caso dos técnicos, os técnicos do passado do Flamengo, mas em alguns momentos eu lembro da gente falar que, cara, tá meio desconexo o que a gente está ouvindo do que aquilo que a gente está vendo em campo. E com o Felipe Luiz, por enquanto, pelo menos, tudo que ele fala é exatamente um reflexo. E é curioso que não foi o Boto que contratou o Felipe, né? O Felipe veio da gestão anterior, mas há um alinhamento acho que de método, completo, né? Que é como se fosse o Boto que tivesse trazido o Felipe Luiz. E assim, havia uma discussão, né, no momento em que o Boto assume, porque chega, justamente... né, cheio de marra e falando quem é que vai e quem não vai contratar e vai ser do jeito dele e não vai ser do jeito dele. No final das contas, eu acho que ele chegou pro Felipe, vamos juntos, vamos unidos aqui, se abraçaram e eles se dão muito bem em campo, pelo jeito. É para o Flamengo, né? Não é para individualidade, não é para vaidade. Tem uma coisa do Felipe... Também. E tem a ver com vaidade, tem a ver com o trabalho de cada um, claro. Mas vaidade pela vaidade já cai, né? Assim, e não é esse o conteúdo, tem conteúdo ali. O Zupac aborda uma situação que eu acho que o Felipe vai ajudar no debate do futebol. Essa situação da batida de fora da área, né? Da batida de mapear os movimentos de ataque do time adversário e alguma coisa que cair no aleatório, caiu no aleatório. É do jogo. Uma bola desviada. Vários clubes na Europa têm uma confiança muito grande em seus goleiros e o combinado tá batendo de muito longe, não entra na frente. Sim. Para a bola não desviar. Isso subverte uma lógica infantil do futebol. Não deixa bater. Que é o que a gente aprende na pelada de rua, no colégio, ou na baba, na Bahia. Não deixa chutar, não deixa chutar. Mas depois que chuta, se joga, não deixa. Então, mas a gente está falando, não é da pelada, a gente está falando do futebol profissional. Claro. Em algumas situações, confia no Rossi. Não é a situação de hoje. Hoje bateu, assim. Mas eu acho que ele vai contribuir com o debate. Assim, você não precisa morrer abraçado nessa não deixa chutar. Às vezes é mais proveitoso, às vezes a produção é melhor. Deixa eu chutar, daí pode chutar. Meu goleiro, eu confio nele, ele vai pegar. Tem muitos times fazendo isso. E só uma defesa que é o Felipe Luiz, porque ele é perguntado no jogo contra o Deportivo Táchira, uma repórter de lá fala o seguinte: você não estudou o Deportivo Táchira, você não sabia, mas que falta de respeito. Ele falou: não, eu estava primeiro no Campeonato Brasileiro, era a primeira rodada, depois eu ia estudar o adversário. E hoje eu estou muito focado aqui no Vitória, depois eu vou estudar o próximo adversário, que é o... Aí ele ainda olha e faz Central Córdoba, ou seja, para mostrar, se ele for começar a olhar 2 jogos para frente, ele enlouquece. Não faz mais nada, ele não sabe nem os jogadores que estarão à disposição dele daqui a 2 ou 3 partidas. Tem que ser honesto, exatamente. Ele tem uma equipe que trabalha o próximo jogo. Claro, não quer dizer que ninguém no Flamengo está olhando para o Central Córdoba já há 2 semanas, 3. Tem gente que já está olhando. Ele que não tem como, é lógico. Porque ele tem que e aí não dá para ele responder as perguntas a respeito desses adversários especificamente. Assim, mas a gente gosta de grudar nessas coisas, então, né? É isso. Se a gente pegar aliás, isso é engraçado, e a gente que tem repórter na Inglaterra e tudo mais, toda vez que tem Mundial de Clubes chegando, né, a pergunta é feita, né, pro Klopp, pro Guardiola, tá? E aí você vê que as respostas desses caras, que são gigantes,
são sempre muito vazias a respeito dos times sul-americanos. Eles não estudaram mesmo. Sempre, porque eles também não estudaram. Então, o Luiz Henrique falou esses dias, tem né? muita Falou, conheço muito pouco. Exato. Vou ter a chance nesse verão de conhecer mais sobre o Botafogo. Você imagina aqui o cara joga 2 vezes por semana, amanhã tem recuperação física, né? Aí a equipe chega com um relatório, mapeando todas as virtudes e defeitos dos adversários, e ele tem 1 ou 2 treinamentos, de acordo com o dia, se for quarta ou quinta, para resolver isso. Como ele vai pensar no que fazer no jogo do final de semana? A não ser que seja uma decisão em um jogo sem valor, que ele olha... Claro, ele Ou pensar o próximo, claro. Ouvindo quem está cuidando da parte física, fala, olha, aqui vai estourar. Ele pensa, melhor não colocar aqui... E o volume de informação disponível hoje, que se trabalha hoje num estudo para um jogo, é muito maior do que o volume que existia disponível há algumas décadas. E não dá para ficar tudo num cara. Não, e se ele ficar hoje, já com todo o volume disponível dos próximos 2, não tem HD. Só se ele andar pendurado com um monte de HD nas costas. Não tem como, entendeu? Não dá certo, tem terabyte que segura isso aí. Qualquer chefe que depende muito do coletivo, em qualquer área, tem como uma das grandes virtudes saber delegar e confiar em pessoas competentes. Muito bem. Muito bem, grande frase, você anotou, por favor, depois você coloque Vitor Birner vem na frente, vírgula Vitor 2025.